Boa noite, graça e paz, shalom a todos. Amém. Bom estar aqui com vocês essa noite. Uma noite meio frio, né? O frio aí está pegando agora. Então a gente fica meio quietinho, meio parado, né, no frio, mas que o Senhor nos aqueça o nosso coração essa noite. Noite de família. Eu sou suspeito para falar de família, né? Eu gosto muito de falar de família. Eu gosto muito do tema família. Eu aprendi que para cada ano de casamento, nós temos que ler um livro sobre família. Então, eu e a Neide temos 28 anos de casados, então eu preciso ter lido já 28 livros sobre família. Então, quem tem um ano de casado aí, aproveita e começa agora, porque daí não atrasa, né? Agora, quem tem mais tempo de casamento, aí já tem que fazer uma listinha aí, ó, e lendo o dobro para poder alcançar o propósito aí. Então, eu aprendi isso, para cada ano de casamento, um livro sobre família, no mínimo, né? Então, nós precisamos aprender muito sobre família. Tudo que eu sei sobre família, eu aprendi. Vou falar com vocês hoje em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Se você quiser abrir, acessar aí no teu tablet ou no seu celular, abrir a sua Bíblia, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Obrigado, irmã, pela água. Deus abençoe. Mas antes eu quero dizer que fazia dias que eu não vi aqui, a igreja está muito bonita, né? Está linda. Eu falei para o apóstolo ali, eu ficaria umas 5 horas aqui sentado nessa cadeira. É muito confortável, muito gostosa de sentar a cadeira, né? Eu ficaria umas 5 horas sentado aí, ouvindo mensagem, fazendo louvor, orando, adorando o Senhor, né? Então a igreja está preparada aí, ó, para alongar as reuniões, viu? As cadeiras são muito confortáveis, vocês estão de parabéns. Outra coisa que eu quero elogiar, que eu acho que quando eu vim aqui eu nunca fiz isso, mas eu quero elogiar os voluntários dessa igreja, né? Então, às vezes os pastores, os apóstolos entram em contato comigo, mas aí tem um voluntário, tem um funcionário. A gente chega aqui, é tratado com o maior carinho, a gente vê o carinho que os voluntários tratam a igreja, o carinho que os voluntários cuidam do templo, da estrutura. Então, quero elogiar e dar os parabéns a todos os voluntários da igreja, todas as áreas. Pode aplaudir os voluntários, eles merecem. Todos os voluntários merecem honra, merecem respeito, merecem ser abençoados por todos nós, né? Então, que Deus abençoe todos os que servem como voluntários, que o Senhor recompense você, que o Senhor abençoe a sua vida. Parabéns à igreja e todos vocês, que o Senhor os abençoe sempre, sempre e sempre. Eu sou casado há 28 anos com a Neide, falei para vocês, acho que tem mais 2 de namoro e 2 de noivado, né? Mais ou menos isso. Então, são aí 32 anos de relacionamento, e temos os 2 filhos, que é a Raíssa, que está com 25, e o João Pedro, que está com 20, vai fazer 21 em novembro, dia 8 de novembro. Nós casamos dia 14 de janeiro, a Raíssa nasceu 29 de abril, João Pedro 8 de novembro. Eu ensaiei para falar isso aqui, viu? Eu fiquei o dia todo pensando nisso aqui, senão eu ia esquecer. As mulheres marcam melhor as datas, os homens esquecem rapidinho, né? E para nós, família é uma coisa muito importante. É uma das coisas mais importantes da igreja, é a família. A igreja é feita de famílias, né? O casamento, o pai, o filho, os filhos, as filhas, a mãe, os filhos e as filhas, o casal. E a igreja também é uma família espiritual, né? Então, aquilo que nós temos como fundamento da família também passa como fundamento para a igreja. E para mim é muito importante. Eu estou numa fase hoje que os filhos estão... Uma casou, o outro está casando já. O outro já falou, eu vou casar. E não teve jeito, né? Queria casar rápido, né, Neide? A gente está segurando um pouquinho ali para planejar tudo certinho. Mas eu estou nessa fase que eles estão casando e também na fase de
prepará-los ministerialmente, prepará-los espiritualmente para o serviço a Deus, né? Para o serviço a Deus. Eles amam a igreja como nós amamos, eles amam Jesus como nós amamos, e chegou uma fase deles estar. A gente trabalha junto na igreja, então, né? O João Pedro veio agora para trabalhar junto, um ano atrás aí, e a Raíssa já, desde que voltou da Austrália, já trabalha junto, foi 2 anos voluntárias, trabalhou sem ganhar nada, e depois a igreja contratou ela como funcionária. Então, hoje o João Pedro é funcionário, cuida de toda a parte de comunicação da igreja, que a formação dele é em design e moda, design na PUC, né? Acho que é design que chama o curso dele, e ele cuida de toda a parte de comunicação. Então a gente sempre conversa lá, nós 3, porque eles viram uma coisa, não foi eu que fiz isso, falei para eles isso, mas eles olharam, eles falaram assim: pai, a gente tem que perceber bem os momentos, né, aqui nosso. Então a gente tem que perceber o momento que você é nosso pai, perceber o momento que você é o nosso pastor, e perceber o momento que você é o nosso patrão, o nosso chefe. E eu achei tão interessante a leitura que eles fizeram, que eu falei: que coisa inteligente de vocês, né? E é verdade isso, às vezes eu sou o pai, às vezes eu sou o pastor, às vezes eu sou o patrão. Então eles precisam saber que momento que nós estamos na conversa, e é muito difícil fazer isso. Quando eles falaram, eu senti uma responsabilidade muito grande. Eu falei: como que nós vamos fazer isso, né? Mas graças a Deus tem dado certo, tem dado certo. E eu só trouxe testemunho para vocês, porque é um grande desafio a gente, pais, transmitir a nossa fé e o legado espiritual, ministerial e de serviço aos nossos filhos. Isso é uma arte, isso é algo que é bonito, é belo e é importante. Hoje em dia, os filhos seguir os nossos passos, seguir o nosso caminho, né? Malaquias 4, 5 e 6 diz assim, ó: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 4, 5 e 6, a minha versão é NVI, né? A nova versão internacional. Eu quero falar sobre uma família avivada e próspera. Esse é meu tema, uma família avivada e próspera. O que é uma família avivada? É uma família cheia do Espírito Santo. É uma família que traz o céu na terra. É uma família que ama Jesus, como nós cantamos aqui: Jesus, eu te amo. É uma família que ama Jesus de todo o coração. É uma família avivada, é uma família que comunica Jesus. Ela é tão apaixonada por Jesus e por seus mandamentos, que naturalmente ela comunica Jesus. Não é um peso comunicar Jesus. Para a família avivada, não é um peso comunicar Jesus, não é um peso servir Jesus. Para a família avivada é uma alegria servir o Senhor Jesus. E o que é uma família próspera? Uma família próspera é a família que, onde põe as mãos, o Senhor abençoa. Onde põe os pés é conquistado para o reino de Deus. Uma família próspera é uma família que ela enfrenta as dificuldades, os desafios da vida, as demandas da vida, mas sempre está buscando a sua alegria e a sua força no Senhor. O Senhor Deus é um Deus que dá força. O Senhor Deus é um Deus que renova. O Senhor Deus é um Deus que nos fortalece, nos encoraja e nos anima. E essa noite eu queria que você fosse fortalecido no poder do Espírito Santo, como família, como pai, mãe, como filho, filha, como família, como casal, como o grupo da família. Eu gostaria que vocês fossem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na força do Espírito Santo. E também eu oro e orei essa tarde para que vocês sejam encorajados
vocês tenham coragem para viver em família, que vocês tenham coragem para trazer a família de vocês para a igreja, vocês tenham coragem de encaminhar os filhos, coragem de falar com os filhos, filhos jovens, filhos adolescentes, filhos crianças, vocês têm coragem de mostrar Jesus para eles. O pai e a mãe têm um poder sobre os filhos que Deus deu. O pai e a mãe têm o poder sobre os filhos que Deus deu. E às vezes o inimigo quer roubar esse poder dos pais e das mães. E os pais ficam às vezes intimidados por não orientar, não dar conselho, acha que vai machucar, acha que vai ferir, acha que não vai ser muito aceito. Mas entenda você, pai e mãe que está aqui hoje, Deus lhe deu uma autoridade, Deus lhe deu um poder. Às vezes eu levanto lá em casa e vou hoje no quarto do João Pedro, ele está dormindo, eu vou lá, boto a mão lá, ele está com a porta fechada e eu fico lá orando. Deus abençoe o João Pedro, enche ele do Espírito Santo, guia ele pelo caminho do Senhor, revela o teu amor, a tua graça, revela o teu poder sobre ele. Antes eu fazia também no quarto da Raíssa. Às vezes eu vou e unjo a porta deles, às vezes eu percebo alguma coisa maligna, eu levanto, vou lá, expulso em nome de Jesus, falo, aqui dentro da nossa casa não. Quando eles eram criança, quando eles nasceram na maternidade, os dois nasceram na mesma maternidade, na maternidade Curitiba. Quando eles nasceram, eu abri a janela assim do quarto da maternidade, levantei eles, apresentei e abençoei eles. Falei, Deus, eu abençoo eles com toda sorte de bênçãos. Eu abençoo eles com toda a sorte de bênçãos que vem do Senhor sobre eles. Eu declaro sobre eles a bênção, o cuidado e a proteção do Senhor. Então nós temos uma autoridade sobre os filhos, desde quando nasce, desde quando está no ventre da mãe, nós temos essa autoridade sobre eles. Isso é ser uma família próspera, é os pais saber a autoridade que têm sobre os filhos e as filhas, saber a posição que tem. Uma família próspera tem o homem como sacerdote espiritual, o homem que guia. Vocês sabiam que quando um homem se converte, 98% ele leva, 98% dos homens que se convertem leva a família toda para a igreja? Vocês sabiam disso? Quando uma criança se converte, é menos de 10%. Quando a mulher se converte, é menos de 30% que leva a família. Agora, quando o homem se converte, assume sua posição espiritual de sacerdote, 98% leva as famílias para Jesus e para a igreja. Então o homem tem uma autoridade, existe um sacerdócio sobre o homem. Vocês homens que estão aqui, não deixa o inimigo ou o mundo espiritual intimidar vocês. Vocês têm autoridade espiritual sobre a casa de vocês. A palavra de Deus diz assim que o homem sacerdote de Deus, ele é bem-aventurado e ele tem a sua aljava cheia de flechas, que são os filhos. Os filhos são como flechas na aljava, como flechas na bolsa, né? Aljava é uma palavra meio estranha. Então, é flechas na bolsa de flecha ali. Então, os filhos são assim. E tem uma palavra que diz lá assim, uma frase no texto que diz assim: esse homem não será confundido quando ele falar com o inimigo à sua porta. Então os filhos são preciosidades de Deus, como flechas na mão do valente. E as flechas, elas são polidas, afiadas e inflamadas. Já viu flecha acesa? A ponta da flecha acesa? Nas guerras antigas, eles incendiavam a ponta das flechas para acertar o alvo e incendiar o arraial do inimigo. Então nós, como homens, nós temos aí a responsabilidade de afiar nossas flechas, de polir nossas flechas e de incendiar nossas flechas com o poder do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. É nós, homens, que vamos ser esses valentes, que têm os filhos como flechas na aljava e que não são confundidos quando falam com os inimigos. Os inimigos conhecem, o inimigo espiritual nos conhece. O inimigo, quando vem nos atacar, ele nos conhece, porque nós estamos ali com nossas flechas na aljava. Nós estamos com as nossas flechas
polidas. O que é? Discipuladas, afiadas, bem treinadas, inflamadas com o fogo do Espírito, com a intercessão atrás deles. Irmãos, não fique chateado comigo e nem ofendido que eu vou te falar. Mas esse negócio de você mandar a tua esposa orar e você não orar, desculpa aí, mas está fora da moda esse negócio. Não, vai orar você. Aqui eu não sei se tem, lá na minha igreja tem alguns lá. Vai orar você, vai para a sala de oração você, mulher. Eu vou ficar aqui assistindo o jogo. Não, está fora da moda. Não faça isso. Chame a sua família para orar. Convide, lidere a sua família para a oração, lidere a sua família para estudar a Bíblia, lidere a sua família para ir para um curso de família da igreja. Nós temos lá o DF, Universidade da Família, né? E aqui também tem. A gente está com, acho que 12 grupos de Universidade da Família na igreja, nesse semestre. Eu faço um chamado Coragem. Tem um currículo dos homens, que é o hombridade, o homem ao máximo, né? Quem já fez o homem ao máximo aqui? Levanta a mão. Tem uns homens aqui que já fizeram, né? E aí tem um currículo de 11 cursos. Então, um deles é o Coragem. E eu estou fazendo esse curso lá com um grupo de homens. São 10 homens lá que estão fazendo esse curso. Gente, é um curso espetacular para homens. É um curso assim, que treina os homens numa mentalidade espiritual e uma mentalidade de princípios da palavra de Deus profundamente. A Neide, ela lidera o curso Mulher que Prospera esse semestre. Também é um curso fantástico. Aí tem lá Mulher Única, tem o curso de casais, aliança, tem o CRAU, que é finanças para a família. Tem vários cursos. E, às vezes, os cursos estão sendo oferecidos na igreja e as pessoas não entendem. Tem gente lá que fala assim para mim: pastor, todo mundo tem que fazer o curso. Eu falei, faz 5 anos que eu estou convencendo você a fazer o curso. Porque a pessoa começa a fazer, daí ele fala, meu Deus, que cada princípio, cada revelação bíblica, e por que eu perdi tempo? Daí chega lá e quer que os outros façam rápido. Fala, não, calma aí agora, faz 5 anos que eu convenci você, agora deixa aí que a gente resolve esse negócio aqui, para de julgar os outros. Mas não espere tanto tempo para fazer um curso da Universidade da Família. A Universidade da Família, ela é uma bênção. Nós frequentamos a Universidade da Família durante 14 anos. Nossos filhos, o João Pedro nasceu dentro da Universidade da Família. E a Raíssa foi criada dentro da Universidade da Família. Então, é uma bênção para a família, muitos princípios saudáveis para a família. Então, não perca tempo, não perca oportunidade. Se aqui na igreja tem, você vai ver que é incrível esse curso. Lá todo mundo que faz, eles ficam impressionados. Tem um curso que é Educando Filhos lá, que é impressionante esse curso. Os pais saem tudo arrepiado, porque tem coisas básicas que eles ensinam, que às vezes os pais, por causa de algumas dicas básicas, estão tendo problemas com os filhos pequenos. Então faça isso. E aqui o texto vai falar do espírito do profeta Elias. O que é o espírito do profeta Elias? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que estava sobre o profeta Elias. Fala sobre enviar o profeta Elias antes daquele grande e temível dia. E o que o Espírito Santo faz? Ele vai colocar o alinhamento de corações. Os corações dos pais vão se voltar para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Mas tem algo que é interessante, que é o espírito do profeta Elias, é o espírito profético, é o Espírito Santo está sobre a igreja. Há um mover de Deus sobre paternidade e filiação no mundo todo. Agora tem algo interessante, ele fala assim, do contrário, quando o coração do pai não está convertido aos filhos, dos filhos aos pais, o texto fala assim, do contrário, Deus falando, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então veja que nós vivemos dias malditos hoje em relação à família, dias terríveis em relação a crianças, é o aborto, aí sendo ensinado, pregados, é o aborto sendo
colocado em pauta para ser livre, as pessoas matarem as crianças no ventre da mãe, assim, livremente, está sendo colocado em pauta. É o ataque ao papel masculino e ao papel feminino, ao ataque naquele texto que diz assim, Deus fez o homem e a mulher, Deus os criou, está lá em Gênesis. E aí depois veio lá o texto do casamento. O texto do casamento não é assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e os dois, ambos serão uma só carne. Então veja só, um homem se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne, e vai deixar o quê? Pai e mãe. Não está dizendo lá outra coisa, outra estrutura familiar. Mas nos dias de hoje, se alguém é adepto a essa estrutura aqui, já peço perdão, mas não vou deixar de falar. E se você quiser conversar comigo depois, você pode vir conversar. Mas a estrutura de família está ali, nesses textos de Gênesis. Que a palavra Gênesis significa o quê? Princípio. Princípio, começo. Onde começou tudo. Então, onde começou tudo, um pai e uma mãe, e o filho homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Está lá, não existe outros termos gramaticais nos textos bíblicos, mas a família está sendo atacada. Então, a gente entende como o quê? Uma maldição. Aí a bênção de Deus para a terra, ela não flui, não verte a bênção de Deus. Então nós, como igreja, precisamos atentar sobre isso. Nós precisamos causar esse movimento, nós precisamos causar esse mover do pai e o filho, os pais e filhos se convertendo e alinhando os corações uns aos outros. Corações de pais e filhos voltados um para o outro, para a terra ser o quê? Abençoada. O que abençoa um lugar? O que abençoa uma igreja? O que abençoa uma cidade? Pais e filhos com corações alinhados no Senhor. Isso abençoa. O que traz a prosperidade? Pais e filhos com corações alinhados no Senhor. Eu estou criando lá, depois vou mandar para os apóstolos aqui, eu estou criando assim, as orações. Orações de uma mãe que teve o filho rejeitado pelo pai. Aí eu criei lá. Oração de uma avó que teve os netos rejeitados pelos pais. Oração de um pai que abandonou os filhos. Oração de um pai que teve os filhos abandonados pela mãe. Eu estou criando várias orações familiares para a gente quebrar algumas coisas, para a gente limpar algumas coisas do meio familiar e até da alma e da mente das pessoas. Tem gente que não conhece o pai, tem gente que não conhece o pai, tem gente que não conhece a mãe, tem gente que foi abandonado, rejeitado, inferiorizado pela família, não tem uma identidade formada. Por quê? Porque não teve o coração alinhado com os pais. Então o papel nosso como igreja, no espírito profético, é fazer esse alinhamento para que a pessoa seja livre para poder crescer, ser abençoada e ser um abençoador da terra, ser um abençoador do local onde está. Tem pessoas que não se dão bem na vida porque não teve uma palavra de bênção sobre a vida deles. Então a palavra de bênção é muito importante. Tem vários momentos de ser abençoado. Quando nasce é um momento, quando começa a falar é um momento para ser abençoado, sabia? Quando as crianças falam as primeiras palavras, é o momento de abençoar as crianças no poder da comunicação. Quando o teu filho, aí, criança, neném, falar as primeiras palavras, pega ele, coloca a mão nele e abençoa ele, para que ele tenha uma comunicação do céu, que as palavras dele sejam edificantes, abençoadoras. Quando vai para a escola, é um momento de abençoar pela primeira vez. Quando passa da infância para a adolescência, é um momento de abençoar. Quando vai se relacionar com alguém na área sentimental, é um momento de abençoar. O casamento é o momento de abençoar. Quando engravida, a mulher engravida, é o momento dos pais, dos avós abençoar. Então quando se forma, é o momento de abençoar. Tem vários momentos para abençoar. Quando vai batizar a criança ali,
9, 10 anos, 12 anos, eu quero me batizar. Então aí é o momento de abençoar. Quando a criança fala assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Domingo retrasado, uma criança de 9 anos, no culto, no apelo, foi lá na frente, falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Foi uma festa, uma alegria, uma criança de 9 anos, né? Por quê? Porque ele entendeu que ele deveria se arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus. Então, quando uma criança entrega a vida para Jesus, é momento dos pais abençoar essa criança com a salvação, com o enchimento do Espírito Santo, com o cuidado espiritual dessa criança que agora começa uma nova vida em Cristo Jesus. As crianças também precisam aceitar Jesus. Então, existem vários momentos para abençoar. E abençoando os filhos, e os filhos abençoando os pais, a terra é abençoada. Agora, o que faz uma família prosperar? Essa é uma primeira questão. O que faz uma família prosperar? Primeiro, honra. Honra. Tem um mandamento na Bíblia que diz o quê? Honra seu pai e sua mãe para que você vá bem e viva muito. Quer viver bastante? Honre o pai e a mãe. Quer ir bem na vida? Honre o pai e a mãe. Então, para uma família prosperar, para a terra ser abençoada, não tem como retirar a honra do ingrediente familiar. Honrar. A mãe ensinar a honrar os filhos, honrar o pai. A mãe ensinar os filhos a respeitar o pai. O pai ensinar os filhos a respeitar a mãe. Tem um testemunho do irmão lá da igreja, que diz que o filho pequenininho começou a gritar com a mãe, né? Começou a se rebelar contra a mãe. Daí um dia ele chamou o filhinho para conversar e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, ela é minha mulher, ela é minha esposa, e a partir de agora eu quero que você respeite a minha esposa, você não vai mais gritar com ela dentro de casa, porque se você gritar com a minha esposa aqui dentro de casa, você é meu filho, mas ela é minha esposa, nós vamos ter que conversar sério. E aí o menininho, depois ficou pianinho, comportadinho, não gritou mais com a mãe. Você vê, é um detalhe, é um detalhezinho. Às vezes lá o filho está lá humilhando a mãe, está lá machucando os sentimentos da mãe, e o pai não está nem aí, não toma uma atitude. O pai precisa tomar uma atitude. Eu acho que aqui não tem, né? Eu estou falando uma coisa que está fora do contexto. Honra. O segundo, o que faz uma família prosperar? O perdão. Sabia que não existe família perfeita? Quem pintar uma família perfeita, desconfie, tá bom? Uma vez fui chamado na escola, meu filho pequenininho, pastor, pregador, fui chamado na escola. Sabe por quê? Porque ele tinha chamado palavrão lá na escola. E a escola era de confissão de fé, era uma escola cristã. Foi lá. Ele chamou palavrão. Aí a pedagoga, você é pastor? Sou. Ele chamou palavrão. Eu falei, meu filho é normal, igual os outros também. Obrigado, eu vou conversar com ele. Mas acontece, é normal. Aí nós temos que fazer o quê? Educar. Agora, perfeição não existe. Pintar um quadro perfeito, não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Existe família que é transparente, que não esconde nada. Existe casamento que é transparente, que não esconde nada. Nós estamos começando uma série de pregação na nossa igreja, que nós vamos dar um nome bem bonito para ela. Mas a verdade nós vamos trabalhar nas pessoas aquele sentimento de viver de aparência, que a Bíblia condena isso, a Bíblia chama de hipocrisia, viver de aparência. E nós fizemos uma pesquisa na cidade de Curitiba. Curitiba é uma das maiores cidades do mundo onde as pessoas vivem de aparência. Eles pintam uma pose, uma posição que eles não são. Então é uma das maiores do mundo para ver em aparência. Então nós vamos, agora numa série, nós vamos lutar contra um espírito que governa a sociedade da nossa cidade, em Curitiba. Então as pessoas vivem de aparência,
vive cheio de dívidas e ostentando, vive problemas familiares terríveis e não abre para ninguém, tem dificuldade de procurar um aconselhamento, tem dificuldade, só procura a hora que estoura, a hora que a bomba explode, a hora que tudo é publicado, a hora que pega fogo, e daí procura. Aí nós temos que ser bombeiros, né? A gente vai igual na emergência, vai atender todo mundo na emergência. E a nossa sociedade é assim, em todas as esferas. Nós temos uma pesquisa, é o povo que mais vive de aparência, é uma das cidades do mundo onde as pessoas mais vivem. Às vezes os casais estão separados e demonstrando que estão juntos. Às vezes os casais estão separados. Não, a gente tem que manter a aparência por causa da reputação. Mas a reputação já está por água abaixo já. Então, os pessoal que trabalha no estacionamento, eles sabem muita coisa que a gente não sabe, antes de entrar na igreja. Não sei se vocês sabem disso. Eu conheço um pastor que ele era o líder do estacionamento, antes dele ser pastor. Então, ele conta várias histórias que aconteciam. O casal chegava brigando, discutindo, gritando dentro do carro, abria a porta do carro, parece que se transformava, virava santo, e aí quando chegava mais perto da porta da igreja, virava mais santo ainda, e quando entrava na igreja, então levanta a mão e ora, e fala em línguas e adora, e chegou brigando lá no estacionamento da igreja. Esses dias eu peguei um casal chegando na igreja brigando. Às vezes quando eu dou umas voltinhas em volta da igreja, assim, antes da celebração, né? Aí eles não me viram e estava brigando alto, assim. Daí, quando eles me viram, eles falaram: pastor, nós estamos igual quando você fala, a gente chega brigando na igreja. Falei: que bom que vocês conseguem reconhecer isso, né? Reconhecer isso. Porque senão entra lá e parece que está tudo certo. Então, meus queridos, para uma família prosperar é necessário perdão. Quem nunca teve que perdoar aqui? Quem aqui nunca teve que pedir perdão? Perdão. Dizem que um casamento e uma família saudável é uma união de pessoas perdoadoras. Então é pedir perdão, errou, reconhecer erro é uma virtude. Dizer: eu errei mesmo, você está certo. Esse é um poder, dizer: você está certo. Você já disse isso várias vezes? Então aprenda a dizer isso: você está correto, você está certo. Outra coisa legal no relacionamento familiar é a gente aprender a dizer assim: eu estou errado. Eu estou errado, eu errei mesmo, me perdoa. Uma outra frase de relacionamento saudável na família é: você fez um bom trabalho. Quantos já chegaram em casa e vê algo feito, pronto, e diz assim: olha, você fez um ótimo trabalho, você fez um excelente trabalho. É dentro de casa. Às vezes a gente é muito educado com os de fora. A gente é educado lá, porque aquela vida de aparência, lembra da vida de aparência? A gente é educado lá com o funcionário do banco, a gente é educado com as pessoas do restaurante, a gente é educado com as pessoas do shopping, a gente é educado com as pessoas da escola, a gente é educado na igreja a gente é super educado, né? Aí quando chega em casa a gente não é educado com as pessoas. Nós precisamos ser educados com quem está dentro de casa. Quer ver uma frase legal para exercitar dentro de casa? Por favor. Às vezes nós pedimos por favor para os outros e não pedimos por favor dentro de casa. Outra frase legal para exercitar na família, para a família prosperar, é obrigado. Uma palavrinha, obrigado. A gente, né, da família tem que fazer, isso aí é sua obrigação. Não, obrigado por isso, obrigado por você ser assim, obrigado por quem você é. E peça perdão se você não anda falando obrigado, se você não anda falando por favor, se você não anda sendo educado dentro de casa, peça perdão, seja corajoso e corajosa. Terceiro, o que faz uma família prosperar? Falar bem. Ter olhos para a característica boa do seu familiar.
E quando você ter olhos para a característica ruim, você aprender a profetizar como você gostaria que aquela pessoa fosse, não como ela é. Isso é um segredo profético. Então, se você, eu não gosto do meu marido, tal situação. Não foque nisso. Profetize sobre ele. Diga como é. Hoje eu vi uma postagem do pastor Bill Johnson muito legal. Ele dizia assim, quando a mãe dele estava nos aparelhos no hospital, assim, já ruim, doente, aí ele foi visitar ela e tirou uma foto. Aí ele disse assim, quando pediram para minha mãe dizer assim, abra os olhos, ela fez assim com a cabeça e disse não, eu vi que ela estava boa. E daí ele falou assim, ela não é teimosa, ela é esforçada. Eu achei interessante ele falar aquilo, minha mãe não é teimosa, minha mãe é esforçada. Ele pegou uma característica para a mãe e tirou uma característica ruim. Então, nós precisamos ver o outro como nós gostaríamos que fosse. E usar fé, usar a palavra, falar bem do outro. E não focar somente as coisas ruins. Porque vai ficando pesado o clima. O relacionamento vai ficando pesado. Diga assim comigo, Jesus é leve. Jesus é prático. E Jesus é simples. E Jesus é humilde. Jesus está em nós, irmãos. Jesus está na nossa família. Jesus está dentro da nossa casa. Jesus está dentro do nosso coração. Jesus está lá em todos os momentos. Então, quando nós focamos no ruim, quando nós focamos no negativo, começa a ficar pesado. A gente começa a perder a paixão, o prazer de viver em família. Começa a ficar pesado. Mas comece a elogiar. Comece a ser educado, mudar a situação, mudar o ambiente, mudar a atmosfera. Você é um trocador de cultura, inclusive trocador da cultura familiar. Familiar, você é trocador de cultura. Então fale bem, honre, perdoe e fale bem. Pegue as características boas. Às vezes eu pego algumas pessoas no aconselhamento e falo assim, me diga 3 defeitos do seu cônjuge. Não dá 2 minutos, as pessoas, é isso, isso, isso. Aí eu falo, agora me diga 3 características. Aí a pessoa fica pensando, pá. Daí eu falo, viu como é mais fácil olhar os defeitos do que as características boas? Então, às vezes, nós aprendemos a focar. Por causa do quê? Por causa da nossa identidade, da nossa cultura. Às vezes fomos inferiorizados por alguém, às vezes fomos rejeitados por alguém, e isso vem dentro de nós, isso vem na nossa bagagem relacional. E quando a gente começa a conviver em família, nós acabamos transmitindo isso. Aí fica pesado, fica ruim, fica sem prazer. E a gente precisa ter prazer de estar dentro de casa. Eu sempre falo assim, eu viajo, gosto de viajar, não gosto de aeroporto, que eles estressam tudo, mas eu gosto de viajar para falar de Jesus. Mas eu gosto mais quando eu volto para casa. Eu gosto quando eu volto para casa. Eu amo voltar para casa. Eu amo estar com os filhos. Eu amo fazer uma mesa para eles, sentar ali e ouvir eles. Acessar o coração deles. Acessar o coração. Eu amo estar com a minha esposa, amo a comidinha que ela faz. Comidinha de descendência mineira. Tempero. Às vezes ela fala, o que você quer que eu faça de janta ou almoço quando você chegar? Fala, faz um arroz, um feijão, um tomate e uma carne. Aquele temperinho gostoso. Então, ter prazer em estar dentro de casa. Ter prazer em voltar para casa. Então, o ambiente precisa ser um ambiente de honra, de perdão e de falar bem, de boas palavras. Palavras para cima. Eu declaro na sua vida, saindo da sua boca, palavras de edificação,
palavras que transformem, palavras que mudem, palavras que curem, cura o corpo, cura a alma, cura a mente. Eu declaro a sua boca santificada pelo Espírito Santo, declaro o seu coração cheio do amor de Deus, eu declaro você mergulhado no amor de Deus, onde a inferioridade não tem lugar, onde a rejeição não tem lugar, onde a tua história é ruim, você consegue fazer uma boa e você transmitir isso para a sua família, para você transmitir isso para a sua descendência, você transferir isso para dentro da tua casa. E o que pode impedir a família de prosperar? A desonra. Foi feita uma pesquisa no mundo todo, e não é só na igreja, não é só de cristão. Foi feita uma pesquisa pelos grandes CEOs de grandes empresas, os grandes coaches que trabalham com pessoas do sistema do humanismo, de humanas. Fez uma pesquisa com muitas pessoas, e aí eles perceberam que as pessoas que não prosperam na vida são pessoas que desonraram os pais e desonraram autoridades. Não prosperam. Então a desonra trava. Segundo, o que faz uma pessoa não prosperar? A falta de perdão. E isso foi no mundo secular, essas duas coisas, desonra e falta de perdão, eles descobriram, não tem nada a ver com Jesus, com o Evangelho, não, tem a ver com a humanidade, as pessoas que tinham dificuldade de crescer na vida, de prosperar na vida, de se dar bem na vida, era porque desonraram os pais e as autoridades e porque tinham mágoas, tinham ressentimentos. E aí fizeram essa pesquisa e chegaram nessa conclusão e começaram a ensinar as empresas, os funcionários e os gerentes das empresas sobre perdão e sobre honra. Vocês acreditam nisso? No mundo secular estão fazendo isso, porque descobriram que a desonra e a falta de perdão travam as pessoas de se desenvolver na vida. Uma coisa interessante. Aí eu fui mais além e eu desenvolvi um negócio chamado os 3 pontos que impedem a prosperidade: desonra, falta de perdão e fofoca. Aí eu fui mais além. Fofoca. O inimigo, ele nos engana para travar a nossa vida em relação à fofoca. Então a gente faz um comentário aqui, um comentário ali, Provérbios, que é gostoso fofocar, né? Tem lá um provérbio que diz assim que é prazeroso, que é tentador fofocar da vida dos outros. Então vai lá, começa a falar de um, falar de outro, falar de autoridades, de líderes, de pastores, de igrejas, de famílias, e o inimigo fala: opa, agora sim, agora eu travei essa vida. Essa vida está travada, essa pessoa está impedida de prosperar. E aí eu fiz um estudo só sobre fofoca. E passei para a liderança, passei para os discípulos, e dia 28 eu vou passar para a igreja inteira, de manhã e à noite. Eu peguei vários versículos bíblicos sobre fofoca, e que realmente a fofoca impede as pessoas de prosperar. O maldizente, o maledicente, o murmurador. Veja só, o maldizente, eles foram impedidos, uma geração inteira foram impedidos de entrar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Uma geração toda foi impedida porque foram maldizentes. Eles trouxeram um relatório maldito, um relatório sem fé, um relatório que não tinha conexão com a promessa de Deus. E aí não entraram em Canaã. Miriam ficou leprosa por ter falado do seu irmão Moisés. Ficou leprosa, ele teve que ir lá e orar por eles. Então veja que a fofoca impede, a fofoca adoece as pessoas. A fofoca, ela é como uma faísca de fogo que incendeia um mato, um matagal, como disse o apóstolo Tiago. Então, meu irmão, minha irmã, fecha a boca. Tem um termo em inglês que chama shut up. Shut up. Fecha a boca. Fala coisas boas. Não coloque na sua mesa fofoqueiro. Eu tenho uma mensagem lá na igreja que é: purifique sua mesa. Coloque pessoas na sua mesa que falem de coisas boas.
e quando tiver alguma coisa contra o irmão, vai lá e resolve com o irmão, porque se não resolver com o irmão, nem a oferta que é trazida no altar é aceita, diz a Bíblia. Então vai lá, resolve, olha no olho, conversa, e acabou ali, acabou. Vamos para frente. Vamos para frente. Quem vive no passado, preso nas emoções, são pessoas derrotadas. Nós temos que largar o passado, nos desprender das emoções negativas e focar o nosso presente aqui para nós construirmos um futuro abençoado. Um futuro abençoado. Diga assim comigo: fofoca é igual a uma âncora para parar o navio em alto mar. Então, fofoca é igual em alto mar, o navio não pode ficar parado, ele tem que navegar. O navio só fica parado quando ele aporta na baía. Agora, no mar, em alto mar, ele precisa navegar. Agora, se você solta uma âncora com o navio navegando, vai dar problema na rota desse navio. Então, fofoca é igual a uma âncora que para o navio em alto mar. Alto mar, navio não é para parar, navio é para navegar. Então, meu irmão, minha irmã, o que impede uma família de prosperar? Desonra, falta de perdão e fofoca. O que faz uma família prosperar? Honra, perdão e falar bem. Características de famílias abençoadas. Elas são investidoras. Uma vez eu estava assim, fazendo um propósito de generosidade, para doar coisas para as pessoas. Doava aqui, doava oferta ali e tal. E uma hora o Espírito Santo falou para mim assim: que hora e que momento você vai abençoar a tua família com oferta? Eu falei: como assim? Não, a tua família, tua esposa e teus filhos. Dê oferta para eles também. Aí eu fui lá e dei oferta para eles também. Falei: que chave que o Espírito Santo me deu de semear sementes financeiras nos familiares, dentro de casa. Então é uma chave. Então, uma família abençoadora, ela investe, é uma família investidora. Uma família abençoadora, ela tem crédito de perdão. Irmão, se você me ofendeu, eu já te perdoei. Essa é uma família abençoadora. Não guarda. Vai guardar só o coração no Senhor, mas não vai guardar coisas erradas, sentimentos. Se nós pastores fôssemos guardar coisas, a gente já estava morto ou internado no hospital psiquiátrico, alguma coisa. Mas Jesus é tão bom que ele chegou para Pedro e disse assim: tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes, né? Por quê? Porque para cuidar das ovelhas de Jesus é o nosso relacionamento de amor com Jesus. Quando a gente ama Jesus, o nosso coração ele é blindado. E aí a gente não vai se ofender tão fácil. E quando se ofende, a gente sabe onde está a cura. Então, guarde o coração. Cuida de você, nos teus sentimentos. Seja uma família abençoadora. Libere perdão em crédito. Libere perdão em quantidade. Uma família abençoadora é uma família que persevera, ela não desiste nunca. Vencedores são aqueles que não desistem nunca, Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não desista. E uma família abençoadora é a família que ela sabe o que é generosidade, é uma família generosa. Então, só que revisando com vocês, alinhe os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Se voltem uns para os outros. O que faz uma família prosperar? Honra, perdão e falar bem. O que impede de prosperar? Desonra, falta de perdão e fofoca. Quais são as características de famílias abençoadoras? Investe dentro da família, se perdoa e pede perdão, persevera na fé, não desiste nunca e é generosa o tempo todo. Fique de pé, por favor.